Olá, pessoal, muita paz. Nesses momentos iniciais, vamos nos ligar às forças do bem, evocando a Jesus, a sua presença junto de nós e pedindo que os espíritos amigos, durante o transcurso de nossa reflexão, possam se ligar a nós pelos fios do pensamento, auxiliando cada um de nós em nossas necessidades físicas e espirituais. Rogamos também, Senhor Jesus, pelos nossos lares, pelos nossos entes queridos, por todos aqueles que nesses dias têm vivido a problemática das carências, seja da saúde física, da saúde financeira ou da solidão. Que Deus se compadeça de todos eles e os auxilie a vencer esse momento de tamanha dificuldade. E profundamente agradecido por essa oportunidade, envolvendo os espíritos bons que estão vinculados a nós nessa tarefa, nós damos por iniciada a reflexão da noite. Recentemente eu escrevi um livro denominado O Sentido da Reencarnação, como a vida nos ensina através das experiências. Esse livro foi publicado na forma de e-book por uma editora virtual de Londrina, vinculada a uma revista eletrônica espírita semanal, a revista www.oconsolador.com. Nós vamos trazer para a nossa reflexão o ponto capital das nossas reflexões nesse livro, que são os sentidos das experiências corpóreas. Porque a reencarnação de todos os princípios espíritas é aquele que nos é mais próprio, mais particular. Os demais temas espíritas, de uma forma ou de outra, acabam sendo admitidos pelas tradições cristãs. A reencarnação, não. No Ocidente, o Espiritismo é o grande divulgador das vidas sucessivas. Mas uma questão que preocupou Allan Kardec desde os primeiros contatos com as entidades desencarnadas é quanto à necessidade dessas experiências corpóreas. Ora, nós somos seres espirituais. Existe um mundo espiritual que pré-existe ao físico, que sobrevive ao físico, que não depende dele, que continuaria existindo mesmo que ele nunca tivesse existido. Por que razão nós precisamos deixar esse mundo que é nosso e nos submetermos a experiências em corpos perecíveis, assumindo uma organização que adoece, que envelhece, que morre? Por que nós não poderíamos desenvolver as nossas habilidades vivendo apenas na dimensão espiritual? E a questão torna-se ainda mais pertinente a partir da obra mediúnica de Chico Xavier. O espírito André Luiz, em particular, vai nos apresentar uma dimensão espiritual muito próxima da dimensão física. André se reporta a hospitais, a escolas, a residências, a automóveis. Por que nós não poderíamos viver a nossa evolução apenas nessas colônias espirituais? Embora a dimensão espiritual e a dimensão física sejam muito parecidas, existem algumas diferenças entre elas. E talvez, em grande parte, sejam essas diferenças que nos façam entender a necessidade das experiências corpóreas. Primeira diferença: a vida no mundo físico nos insere em um ciclo vital que é próprio da biologia encarnatória. Ao encarnar, nós nos submetemos a determinados períodos, a determinados processos, cada um deles sinalizando para nós possibilidades de desenvolvimento espiritual. Iniciamos na infância, depois a adolescência, chegamos à idade adulta, nos enamoramos, constituímos uma relação. Grande parte de nós ficamos grávidos, temos esses filhos, cuidamos deles. Vamos vivenciar determinadas enfermidades que são próprias da experiência corpórea, envelhecemos. Cada um desses processos
sinaliza para o espírito a possibilidade de desenvolver certos sentimentos, de se capacitar de uma ou de outra forma. Só as mulheres que engravidaram, que tiveram seu filho, que cuidaram dele, sabem que sentimentos são esses. Só aquelas pessoas que envelheceram com dignidade sabem o quanto isso representa na dimensão do espírito. Quantas pessoas mais velhas diziam assim: se aos meus 30 anos tivesse a experiência que tenho hoje, cometeria menos erros, faria escolhas melhores. A vida na dimensão espiritual não possui essas fases sucessivas que caracterizam a vida na Terra. Segunda diferença, a luta pela sobrevivência. A vida física nos impõe o compromisso de nutrição do próprio corpo. Ao reencarnarmos, nós temos obrigatoriamente que assumir compromissos com o trabalho e sabemos que o trabalho é o motor do progresso. Se nós nos inserirmos numa situação de inatividade, naturalmente vem o frio, vem a fome, vem a enfermidade e vem a morte. Essa necessidade, essa obrigatoriedade da atividade não existe no mundo dos espíritos. Mesmo porque já estão mortos, não podem morrer duas vezes. Ao reencarnarmos, as experiências corpóreas nos impõem o estudar, o descobrir, o reinventar. E na medida em que nós vamos enfrentando esses desafios cognitivos, vamos expandindo as faculdades da alma. Uma terceira diferença, o período de infância. Quando nós retornamos à Terra, nós vamos nos submeter em cada reencarnação a um período de 10, 12, 14 anos, em que o nosso psiquismo está adormecido, arrefecido, predisposto ao processo de educação. A cada encarnação, Deus permite que nós, nos tornando crianças, possamos amadurecer para sermos homens melhores, através da presença amorosa dos pais, da educação na escola, do exemplo dos professores. Não existe uma infância como esta na dimensão espiritual. Uma quarta diferença entre o mundo físico e o mundo espiritual, o esquecimento do passado. Quando nós desencarnamos, levamos para o além muito vivas as lembranças, as recordações de tudo aquilo que se deu conosco. As inimizades, as antipatias, as culpas, as vergonhas, os ódios. Ao retornarmos à Terra através do mecanismo da reencarnação, passa-se uma esponja em nossa memória, como se Deus dissesse assim: recomece, meu filho, reconstrua a sua vida em bases melhores, esqueça o que passou. O esquecimento do passado é uma diferença importante. Uma quinta diferença entre a dimensão espiritual e a dimensão física: a possibilidade de vivermos em culturas diferentes. Os cientistas sociais didaticamente separam as culturas em duas ordens bem definidas. As culturas chamadas de individualistas, onde predomina a independência, o senso de liberdade, a meritocracia, a autonomia pessoal, e as culturas coletivistas, onde prevalece o espírito de solidariedade, a resignação, a paciência, o altruísmo. As experiências corpóreas nos permitem, ao nos inserirmos numa ou noutra cultura, desenvolvermos traços de personalidades que são próprios dessas culturas. E os estudos mostram como as diferenças psicológicas são substanciais. Se tomarmos, por exemplo, uma cultura individualista como a norte-americana, uma cultura coletivista como o Japão, a China, a Coreia do Sul, nós vamos ver traços de personalidades muito bem definidos. Quando se mostra, por exemplo, para estudantes universitários, um filme onde há um peixe nadando no mar, e pede-se a estudantes norte-americanos que digam o que lhes chama a atenção no filme, eles vão dizer o peixe. Quando se pede a estudantes chineses, eles vão dizer o mar. Numa experiência, apresentaram 6 lápis a estudantes norte-americanos, sendo um de cor diferente e os outros 5 da mesma cor.
pedindo que os estudantes norte-americanos escolhessem um dos 6 lápis. Quase todos escolheram aquele lápis de cor diferente. Quando a experiência é reproduzida no Japão, quase todos os estudantes escolhem um dos 5 lápis de mesma cor. Um ditado que prevalece na América: a roda que range é que recebe óleo. Um ditado que prevalece no Japão: o prego que destoa leva a martelada. Fizeram também uma experiência em crianças pequenas. Os pesquisadores chegavam na sala de aula e perguntavam para elas assim: levante a mãozinha quem sabe nadar. Quando se fazia essa pergunta para crianças norte-americanas, todas levantavam a mão. Algumas estavam começando a nadar há 1 ou 2 semanas, levantavam a mão. Todas sabiam nadar. Quando se fazia a mesma pergunta para crianças na Coreia do Sul, no Japão ou na China, ninguém levantava a mãozinha. E quando o pesquisador depois se aproximava de uma delas, ele dizia: mas eu sei que você nada, eu já vi você nadar. E ela dizia assim: ainda não sei, estou aprendendo, há muito ainda a desenvolver. Então, o espírito reencarnado nas culturas diferentes vai ter possibilidade de desenvolver habilidades diferentes. E, finalmente, uma sexta diferença entre a dimensão espiritual e a dimensão física: a convivência com pessoas diferentes. No mundo espiritual, a lei de sintonia é absoluta. Os espíritos se atraem pelas suas características próprias e convivem uns com os outros. Os avarentos são atraídos para os avarentos, os sensuais para os sensuais, os estudiosos vão se unir aos estudiosos. Aqui na Terra é um balaio de gato. Estamos todos misturados. O responsável é obrigado a conviver com o irresponsável. O estudioso com o negligente. O diligente com o preguiçoso. Mas é nessa convivência com as pessoas diferentes que nós encontramos o caldo de cultura para o desenvolvimento de nossas habilidades. Aqueles que estão numa situação superior, ao conviverem com os que estão numa situação inferior, vão poder desenvolver a perseverança, a resignação, a paciência. E aqueles que estão numa situação inferior, ao conviver com os que estão numa situação superior, vão ter o modelo, o guia, o exemplo a orientar as modificações que precisam empreender em si mesmos. Portanto, as experiências corpóreas são necessárias em grande parte de nossa história evolutiva, porque só ali vamos encontrar os elementos que precisamos para a nossa capacitação intelecto-moral. Kardec disse isso de uma forma poética na questão 634 do Livro dos Espíritos, quando reproduziu o seguinte pensamento dos benfeitores: se não existissem montanhas, o homem não saberia que se pode descer e subir. Se não existissem rochas, o homem não saberia que há corpos duros. O espírito necessita adquirir experiência, conhecer o bem e o mal. É por isso que ele se une à matéria. Notem que desde a primeira obra da codificação espírita, os espíritos já definiram: nós precisamos nos ligar à matéria através da reencarnação para viver experiências diferentes, conhecer mais, aprender mais. Assim, numa dada encarnação, nós vamos viver a experiência da abundância, em outra, a experiência da escassez. Numa encarnação, a experiência da saúde, em outra, a experiência da enfermidade, da limitação de um dos sentidos. Numa encarnação, nós vamos viver a experiência da vocação profissional, do trabalho que se identifica com as nossas aspirações. Numa outra encarnação, vamos viver a experiência de uma profissão frustrante, não vocacionada. Numa encarnação, vamos viver a experiência de uma família numerosa. Em outra encarnação, de uma família mais limitada. Numa encarnação, vamos viver a experiência das facilidades no desenvolvimento da inteligência. Em outras encarnações, vamos viver a experiência da dificuldade intelectual para desenvolvermos outras facetas de nossa personalidade. Se nós pudéssemos resumir numa só palavra
O sentido das experiências corpóreas, diríamos, aprender. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser, aprender a conviver, porque ninguém aprende com a experiência do outro. Quando uma repórter da revista Playboy, muito irônica, foi entrevistar a doutora Elizabeth Kübler-Ross, a maior autoridade do mundo em assuntos sobre doentes terminais, e que havia se declarado espírita. E quando a repórter, debochada, disse: mas a senhora, uma professora da universidade, uma autoridade mundial, a senhora acredita em vida depois da morte? E a doutora Kübler-Ross voltou e disse: não, minha filha, eu não acredito em vida depois da morte. Eu sei que existe vida depois da morte. Porque ela havia documentado mais de 1000 casos de experiência de quase morte, de indivíduos quando em parada cardíaca tiveram uma experiência espiritual e depois voltaram e relataram. Ela havia dialogado com seus doentes terminais mortos, que lhe apareciam e lhe dizia: doutora Elizabeth, eu continuo vivo. Ela não precisava mais de fé. Fé a gente necessita quando a gente crê na experiência do outro. Quando a gente viveu a própria experiência, já não é mais crença, é saber, é convicção. Nós, então, precisamos viver as experiências para que o aprendizado se dê de verdade. Vejamos um exemplo prático. Queremos aprender a fazer um bolo de chocolate do programa da Ana Maria Braga. O que nós vamos fazer, então? Nos sentamos diante da TV com um bloco, um lápis. Vamos anotar a princípio os ingredientes do bolo. Vamos depois ver as etapas de confecção do bolo. Vamos ver o bolo sair quentinho da forma. Vamos ver a apresentadora comer um pedaço do bolo. Podemos memorizar todas as fases, os ingredientes, de forma a reproduzir para qualquer um. Mas, no entanto, não podemos dizer: eu sei fazer o bolo de chocolate. Eu só poderei dizer isso depois que eu colocar a mão na massa. Provavelmente, na primeira tentativa, vai ficar sovado. Na segunda, talvez fofo demais. Na terceira vez, é provável que grude na forma. Na quarta feita, ficará bom. Na quinta, melhor ainda. Na sexta, o melhor bolo de chocolate que eu sou capaz de fazer. Aí eu posso dizer: eu sei fazer um bolo de chocolate. Viver, minha gente, é mais ou menos como aprender a andar de bicicleta. Se alguém quer aprender a andar de bicicleta, o que faz? Se matricula em um curso online, aprenda a andar de bicicleta em 5 lições? Não. Compre um manual que lhe fale sobre o diâmetro da roda, o tipo de freio, como funciona o guidão? Não. Se alguém quiser aprender a andar de bicicleta, só há uma coisa a fazer: subir e cair. Subir novamente e cair de novo, até que o nosso cérebro automatize aquele tipo de equilíbrio. E aí sim nós podemos dizer: eu sei andar de bicicleta. Quando nós começamos a nossa história evolutiva lá para trás, Deus nos ofereceu uma bicicleta com 2 rodinhas. Nós éramos assistidos muito de perto pelos benfeitores da evolução terrestre. Avançamos um pouquinho, tiraram uma das rodinhas. Nós continuamos as nossas experiências com uma só. Hoje, a bicicleta que Deus nos dá não tem mais rodinhas. É cair, se levantar para aprender. Nós precisamos começar a entender os sinais que a vida nos oferece. Quais são os desafios para essa experiência encarnatória? Estudando as nossas tendências, as nossas inclinações, o nosso contexto de vida, as pessoas que nos cercam, as nossas possibilidades de trabalho, nós vamos identificando o que Deus reservou para nós no presente momento. Onde nós precisamos trabalhar interiormente? Que habilidades expandir? Que recursos cognitivos vamos desenvolver? Porque todo ganho espiritual tem valor.
até mesmo questões que a princípio não nos parecem significativas, mas podem ter um grande valor espiritual. Há alguns anos, o Dr. Ronaldo Tornel da Silveira, companheiro espírita já desencarnado, me contou o seguinte fato. Ele foi visitar Chico Xavier em Uberaba e levou alguns exemplares do Evangelho segundo o Espiritismo para presentear algumas famílias que seriam visitadas pelo Chico. Chico faria uma romaria num bairro de Uberaba. E o Ronaldo, então, foi e acompanhava o Chico. Entravam numa casa, Chico batia um papo, fazia uma prece. Ronaldo deixava um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. Até que, em certo momento, entraram numa determinada residência, onde viviam dois idosos muito simpáticos. Chico se enterneceu muito com eles, fez uma prece, deu um passe, e Ronaldo deixou um exemplar do Evangelho. Já na rua, Chico voltou e disse assim, olha, Ronaldo, Emmanuel manda lhe dizer que foi muito bom você ter deixado um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. Será útil para alguém, não para esses velhinhos, porque eles são analfabetos. E Emmanuel manda lhe dizer, para a sua instrução, que esses velhinhos aí são analfabetos em espírito. Ou seja, em encarnação alguma aprenderam a ler e a escrever. Aí a gente entende a dificuldade de certas crianças, ou até mesmo adultos, em desenvolverem certas habilidades intelectivas. Crianças que não conseguem aprender nada, o professor já não sabe o que fazer. Manda para o neurologista, devolve, não tem nada. Manda para o psicólogo, devolve, não tem nada. Mas como não tem nada, se não aprende, podem ser espíritos que estão tendo agora as primeiras experiências no campo da alfabetização. Certa feita eu falava sobre esse assunto no nosso projeto social no ID, nas manhãs de domingo. E elas começaram a participar. Porque essa história de próxima encarnação é muito curiosa, muita gente gosta. E uma delas disse assim, Ricardo, na próxima encarnação eu queria vir homem para ser jogador de futebol. Você acha que eu posso? Eu disse, pode. Uma outra disse, na próxima encarnação eu queria poder estudar bastante. Porque nessa ela era analfabeta. Uma outra disse assim, na próxima encarnação eu quero ter dinheiro para poder viajar muito. Porque nessa o lugar mais longe que eu fui foi Guarani. Até que uma companheirinha nossa, muito engraçada, de nome Célia, disse assim, na próxima encarnação, eu quero vir ou homem ou mulher. Aí ninguém entendeu nada, né? Isso aí, Célia, que história é essa? Ou homem ou mulher? Porque nessa encarnação, Deus me mandou as duas coisas. Eu trabalho fora, eu cuido de filho, vou em reunião na escola, na próxima. Deus tenha piedade. Uma coisa ou outra. Mas eu vou narrar uma experiência pessoal para ilustrar o valor do sentimento na conquista das habilidades. Quando eu era mais jovem, solteiro, sem meus filhos, eu percebia que quando saía nos nossos estudos espíritas tema de criança doente, morte na infância, eu notava que os confrades mais velhos se emocionavam. Alguns chegavam até mesmo a chorar. Eu não conseguia me emocionar. Eu confesso a vocês que eu já estava desenvolvendo até um certo complexo de inferioridade. Né? Pensei, eu devo ser muito atrasado mesmo, não consigo me emocionar com isso. Passaram-se os anos, eu me casei, veio o meu primeiro filho, depois o segundo filho, e eu passei a viver experiências que me eram desconhecidas nessa encarnação. Só aqueles que têm filhos sabem como é isso. É uma história. Começa com eles pequenininhos, com a dor de barriga, a gente coloca no colo, eles choram e a gente tem vontade de chorar também. Depois entra a fase das estomatites, que vem aquela febre alta, eles choram de fome, mas não conseguem comer porque dói. Depois entra a fase das otites, que sempre começam de madrugada e naquela noite ninguém dorme. Depois a fase das amigdalites, com aquela febre alta que demora 3 dias. Depois a fase dos tombos, dos machucados. Tem que levar no hospital para colocar gesso, para dar ponto. E eu passei isso com o meu primeiro filho. E depois, igualzinho com o segundo filho. E eu percebi que algo diferente aconteceu dentro de mim. Hoje, se vocês precisarem de alguém que é manteiga derretida, para coisa de criança, pode me chamar.
Uma outra experiência, há cerca de 25 anos eu tive uma hérnia de disco e foi muito grave. Durante 15 dias tive muita dor, inclusive dor noturna. Dor noturna ninguém merece, não é? Porque a noite não acaba e a gente não dorme pela dor e o sono piora a dor. Mas eu tenho certeza que depois dessa experiência de dor física, eu me tornei um pouquinho mais sensível às dores físicas das outras pessoas. Ainda vou ter que ter muita dor física aí mais para frente, para expandir mais essa capacidade de empatia. Mas alguma coisa mudou. Porque só, minha gente, quando nós sentimos na própria pele, nós conseguimos avaliar o que sente o outro. Só quem perdeu um filho sabe o que significa a dor da perda de um filho. A gente pode ser solidário, a gente pode sofrer, a gente pode sentir, mas somente aquele que perdeu sabe o que isso significa. Então, essas experiências vão nos enriquecendo. Por isso, o Chico dizia: vida boa não leva a lugar nenhum. Vejamos mais um exemplo, infelizmente, muito comum. Vamos ao médico. E vamos imaginar que a consulta não foi aquilo que nós esperávamos. Uma sala de espera minúscula, empinhado de gente para todo lado. Nós ficamos em pé num cantinho apertado. O médico nos chama com 1 hora de atraso. Não se levanta para nos receber, pouco nos cumprimenta, não examina, passa lá aquela receita e nós vamos embora aborrecidos. E com razão. Mas será que essa experiência tem para nós algum significado profundo? Claro. Ao vivermos essa experiência, nós estamos aprendendo como não se trata outra pessoa. Nós estamos aprendendo como sente uma pessoa quando é minorizada na sua capacidade humana, no seu valor humano. Então, essas experiências são experiências de crescimento pessoal. Quando meu pai completou 80 anos de idade, seu médico lhe disse que os seus rins entraram em falência absoluta e ele teria que encaminhar-se para a hemodiálise. A hemodiálise é um tratamento que é feito 3 vezes por semana, em que o paciente fica ligado a uma máquina por 4 horas. No caso do meu pai, alguns agravamentos, a idade, 80 anos, vários problemas de saúde, e o fato de morar numa cidade, Guarani, onde não há sistema de diálise. Ele teria que vir a Juiz de Fora 3 vezes por semana, uma viagem de 1h15, 1h20, submeter-se ao processo dialítico por 4 horas e depois voltar para Guarani. E meu pai ficou muito aborrecido com essa história toda. Minha mãe me disse: converse com seu pai, ele não está bem. E eu fui até lá e começamos a conversar. Ele me colocou as coisas de uma forma muito lógica. Disse assim: Ricardo, mas eu não entendo por que eu vou passar por isso agora, no final da vida. Por que os espíritos amigos não me pouparam desse problema? Isso não vai mudar nada, aliás, vai atrapalhar o meu trabalho. Meu pai desenvolvia belo trabalho espírita na cidade de Guarani. Ocasionalmente ia a Astolfo Dutra ou vinha a Juiz de Fora. Ele dizia: isso só vai atrapalhar os meus estudos. Eu não entendo por que eu preciso passar por isso agora. Eu então voltei e disse para ele: pai, olha, eu acho que essa experiência que você vai viver agora não tem nada a ver com o seu trabalho espírita, com a sua relação com as outras pessoas. Tem a ver na sua relação com você mesmo. E lhe contei um fato narrado pela doutora Elizabeth Kliper-Ross, quando sua mãezinha de 78 anos tem um derrame cerebral e entra em coma. Elizabeth morava na América, na Universidade de Chicago, consegue uma licença e vai para Zurique, onde sua mãe está hospitalizada. Após aquela hospitalização inicial, sua mãezinha vai para uma casa de repouso, porque a lesão foi muito grave, ela nunca mais voltará a falar, a andar, nem sequer entender o que as pessoas falam para ela. Elizabeth, então, sentava-se ao lado da sua mãezinha, ficava ali acariciando os seus cabelos, tocando em suas mãos, mas em certo momento ela se permitiu invadir por uma pontinha de revolta. E pensou assim: meu Deus, não é justo. Uma mulher como esta,
Uma mulher que foi uma dama da caridade. No final da vida, passar por essa provação. Excelente esposa, mãe dedicadíssima, uma cidadã do bem que nunca disse não a quem quer que lhe pedisse qualquer coisa. E agora, no final da vida, recebe de presente a paralisia, o leito frio de uma casa de repouso. Isso não é justo. E ela pensava assim, quando notou a aproximação de um espírito amigo. A entidade chegou-se bem juntinho dela e disse assim: Elizabeth, minha irmã, sua mãezinha, durante toda a vida, teve a possibilidade de desenvolver a disciplina da solidariedade, do altruísmo e da compaixão. Nessa disciplina, ela foi aprovada com nota 10. Excelente mãe, excelente esposa, cidadã do bem. Jesus deve estar muito feliz com ela. Mas agora, no final da vida, Jesus está lhe dando a oportunidade de estudar outra disciplina, não mais a da solidariedade que ela foi aprovada. Estudar a disciplina da paciência, da resignação, da perseverança. Porque enquanto há vida, Elizabeth, há lições a serem aprendidas. E eu me lembro, para concluir, de um primo nosso, José Eduardo Baesso, da cidade do Rio de Janeiro. Aos 40 anos, vai submeter a um tratamento odontológico, a uma crise hipertensiva, a ruptura de um aneurisma, e José Eduardo entra em coma. Durante 40 dias, fica em coma entre a vida e a morte, sob a assistência da mãe e da esposa. E depois vem a desencarnar. Algumas semanas depois, nós estávamos numa reunião de intercâmbio mediúnico na cidade de Guarani, quando o espírito de José Eduardo se comunica, por um médium que não o conhecera. E começa então a agradecer a todos nós as vibrações, as preces. Pede que nós enviássemos um abraço, um beijo amoroso para a mãe e para a esposa que moram no Rio. E ao final, deu-nos o seguinte depoimento: meus amigos, vocês não podem imaginar como esses 40 dias em que meu corpo esteve em coma foi importante no meu amadurecimento espiritual. Vocês me conheceram e sabiam como eu era. Realmente, Zé Eduardo era uma pessoa extremamente impaciente, agitada, não sabia esperar nada e às vezes magoava as pessoas por essa sua impaciência. Vocês me conheceram, sabiam como eu era. Pois é, nesses 40 dias em que meu corpo esteve em coma e eu não, eu desperto vivo do lado do meu corpo, querendo assumi-lo, querendo retomar a vida, querendo conversar com a minha mãe e a minha esposa, e sem poder. Foram momentos de grande riqueza interior, em que eu tive que trabalhar dentro de mim a quietude íntima, em que eu tive que dialogar com os meus fantasmas internos. E garanto a vocês que nesses 40 dias eu evolui mais do que nos 40 anos da atual encarnação. Daí então, minha gente, nós começarmos a examinar os recados da vida. As possibilidades de desenvolvimento aí estão. Lembra o espírito André Luiz no livro Coragem, que essa é a nossa mais notável existência. André Luiz vai dizer que nós nunca tivemos uma experiência como esta. Pela riqueza de informações que nós recebemos, nós sabemos praticamente tudo a respeito da vida, do destino e da dor. A quase totalidade das pessoas só vai ter essas informações que nós temos após a morte, e muitas nem depois da morte, porque nascem e morrem num automatismo absoluto. Nós temos essa riqueza de informações. Temos espaços que nos são franqueados. Temos pessoas boas para caminharem conosco. Aproveitar esta oportunidade encarnatória é algo que compete a cada um de nós, porque a evolução é pessoal e intransferível. Conforme havíamos combinado, estamos às ordens. Se houver alguma indagação e eu souber responder, estou à vontade.
Como não temos perguntas, queremos agradecer a oportunidade que o ID nos dá, envolvendo a todos vocês num abraço muito fraterno. Muita paz.